publicado em primeira edição. Caibá foi um grande militante do movimento espírita e trouxe uma interpretação ao sabor da sua própria compreensão sobre o que ele entendia de cada passagem dos evangelhos e das parábolas do Cristo. Na segunda parte do livro, é justamente o tema de hoje, já são os ensinos de Jesus. A primeira parte são as parábolas, a segunda parte são os ensinos de Jesus. Nos dias de sábado, tem um livro de Neil Lúcio, né, que vocês também devem vir, não sei se o público frequenta terças e sábados, mas se não vem, venham, porque é uma obra também muito bonita, que é Jesus do Lar. E lá vocês terão textos pequenos, sintéticos e de uma profundidade incomparável, de uma forma poética que Neil Lúcio escreve. Então, o tema de hoje, como foi dito, está na segunda parte desse livro, e o tema é comunhão de pensamento. Quando você começa os livros de Caibá, normalmente, ele pega um trecho do Evangelho, mesmo nas parábolas, ele pega a parábola do Evangelho de Mateus, Lucas, João, ou de Marcos, ou das cartas, ou de onde for, que o Evangelho não são só os ensinamentos de Jesus. O Evangelho tem os Atos dos Apóstolos, o Evangelho tem as cartas de Paulo, que também são ensinamentos, que não foram de Jesus, mas foram o que eles aprenderam na convivência com o Cristo. Então, os ensinamentos diretos seriam... Cadê? Peraí. Entendi. Vocês aqui, que está aqui, ó, ela está preocupada porque eu fiz uma palestra lá no Harmonia e durante toda a exposição o microfone caiu a bateria e aí a luzinha verde apagou. Vocês que estão aqui, se vocês virem essa luzinha apagar, vocês me avisam e fazem assim, ó. Eu trocar o microfone, tá certo? Acho que elas lá vão conseguir vir na plenária. Veja aí. Daí dá para ver uma luzinha verde aqui, ela vê, né? Então você é missionária para essa tarefa. A luzinha apagou, ficou mudo, ninguém mais ouve nada aqui, aí vai ficar só eu falando e o pessoal está vendo trabalho labial, né? As pessoas de deficiência auditiva vão entender, a gente tem também a leitura labial. Enfim, voltando, obrigado pela sua preocupação. Então, o Caibá, ele vai trazer passagens do Evangelho e depois ele traz a interpretação que ele consegue tirar daqueles trechos do Evangelho. Então, como é que ele começa o capítulo Comunhão de Pensamento? Já é bem no final do livro. E, pelo visto, vocês que frequentam as terças-feiras, tem sido uma sequência. Se é uma sequência, a semana passada foi o Sermão do Cenáculo, você não sabe. Você não veio. Alguém veio semana passada? Terça-feira veio quem? Você veio? Semana passada foi o Sermão do Cenáculo? Você não lembra? Não lembra, né? Porque parece que é a sequência do livro inteiro. Isso é legal, porque você termina estudando a obra e vendo a posição que o expositor traz sobre a compreensão daquele trecho. Mas a recomendação que eu faço a essas jovens que estão ali, tem uma menina nova ali, você tem quantos anos? 12 anos. Isso também é uma alegria ter uma menina de 12 anos numa plenária do centro. Não sei se você veio forçada, eu não sei se você veio obrigada pela mãe. O que importa é que você esteja aqui, de alguma forma, captando os conteúdos. E esse atrás de você é o quê? Quantos anos? 7. Irmão dela? Veio por livre espontânea pressão ou por livre espontânea vontade? Vocês gostam. Vocês gostam, né? Inclusive, pai, você gosta da palestra. Você gosta da minha palestra? Pior que eu gosto do quê? Pior que eu gosto é dizer assim, nossa, pior que eu gosto da palestra, não faça isso. Eu sei. Eu estou querendo dizer assim, ô Flávio, você não vale nada, pior que eu gosto da palestra. Tipo isso, né? Mas eu sei que não é isso, é bom, eu fico feliz, porque ter criança, você é uma criança, um adolescente, né, entrando na adolescência, 12 anos, e ter seu irmãozinho de 7 anos é uma alegria para mim. Porque eles sabem o quanto é difícil manter a atenção de jovens em um dia tão cansativo, que é uma terça-feira, você foi para a escola, você fez tudo, e no final do dia participar de uma exposição doutrinária de assuntos talvez muito prolixos ou difíceis para a compreensão de uma jovem como você. Então, eu tenho que sempre fazer uma linguagem que atue também em pessoas que estão, me perdoe, mais idosos, mais velhos aqui, nessa faixa etária, porque quanto mais pessoas como você a gente puder atrair, a gente tem uma garantia de que podemos ter uma continuidade no que diz respeito à doutrina espírita, vendo tantas guerras, tantas atrocidades acontecendo no mundo. O Dia das Crianças passou, vendo tantas crianças morrendo por ego, por brigas que são, na verdade, por poder, por irmãos que
professam a mesma crença, porque são todos monoteístas, né? Cristãos, islã e judeus, todos acreditam no único Deus, e de repente brigando entre si, matando uns aos outros, porque um vive em um pedaço de terra, outro vive em outro pedaço de terra, e aí quer o estado de um, estado do outro, uma confusão planetária que ainda fica em mim a esperança de que vamos ver em breve a regeneração com pessoas como vocês, que vêm para uma palestra como essa, e já pegando informações, mas eu quero extrapolar a palestra para dizer a vocês, não adianta vir para palestras, a gente estudar. Esse modelo até é bom fazer digressão, mas que vale a pena vocês perceberem, não se acostumem a vir para os centros espíritas como se nós repetíssemos o mesmo padrão que fazíamos quando frequentávamos a Igreja Católica. Eu sei que vocês são egressos da Igreja Católica, eu sou egresso da Igreja Católica, eu fiz primeira comunhão, eu me crismei, eu me batizei, eu só não me casei na Igreja Católica, porque já era espírita. Mas a gente tem uma vivência no catolicismo, e muito comum, sem nenhuma crítica aos nossos irmãos católicos, porque nós espíritas estamos fazendo mesmo, aquele ato de ir no domingo à missa só para desencargo da consciência. Mas a vivência e a prática do Evangelho é muito pouco praticado, tanto por eles quanto nós, quanto o povo judeu, quanto o povo islã, que acredita na Torá, o judeu, o islã acredita no Alcorão, e nós acreditamos no Evangelho de Jesus, né? Mas principalmente no Novo Testamento. Então é óbvio que todos nós propomos nessas religiões o amor, a solidariedade, a fraternidade, mas o Espiritismo diz muito claramente, instruí-vos, eis o primeiro mandamento, e amai-vos, né? Não, instruí-vos e amai-vos. Tem que caminhar junto. A gente não pode só se instruir e se esquecer da moral, que é a regra do bem viver, que está na codificação, e a gente, para se instruir, não pode ficar apenas com um recorte de 45 minutos de um expositor que tem um viés de interpretação limitado dos textos que eu consigo alcançar, e vocês não se debruçam. E eu lembro do meu amigo Dr. Ildefonso, que desencarnou com 94 anos, há uns 5 anos atrás, ou 4 anos atrás, e ele simplesmente falava, vocês jovens podem mudar o modelo do futuro do movimento espírita, porque o movimento espírita não é a doutrina em si, o movimento ele é formado e forjado por pessoas que às vezes deturpam os ensinamentos que Kardec trouxe, né? Então tem centros que têm rituais, tem centros que misturam o espiritismo com práticas da Umbanda, nada contra a Umbanda, tem várias misturas que acontecem na doutrina espírita e que é fruto da falta de estudo doutrinário, de conteúdos, de aprofundamento nos temas e de interpretação das pessoas e próprios atavismos, né? O ranço que a gente traz na nossa cultura judaico-cristã, que passa por movimentos ritualísticos e que a gente termina trazendo para dentro do movimento espírita. Para resumir essa introdução e ir para diretamente para o tema, estudem o espiritismo. Ele falava de Ildefonso que era muito melhor que a gente tivesse um espaço de diálogo. Obviamente não dá para em toda a palestra eu abrir para vocês falarem, senão eu não falo nada. E aí, se eu abrir para você, é legal, porque ele traz uma contribuição de esclarecimento, mas pode ser que eu não consiga entregar o conteúdo que eu estudei. Então, o interessante é que, mesmo que tenha as exposições doutrinárias, que tem alguns oradores que nem fazem mais palestras, já não fazem mais, olha, vocês vão na internet ver lá o tema do perdão, tem gente falando, o tema do amor, tem gente falando, o tema da comunhão com Cristo, tem gente falando, melhor do que eu, e que vocês podem ouvir, se é para ouvir. Mas a ideia que deveria ter é um estudo prévio. Vocês deveriam, do meu ponto de vista, o tema de hoje é comunhão de pensamento. Eu vou ler antes o tema que ele vai falar. Qual é a referência? É o livro de Caibá. Deixa eu ouvir o que Haroldo fala, o que Rossandro fala, o que Divaldo fala, o que Peixinho fala, o que pessoas falam sobre a comunhão de pensamento. O que são pensamentos? O que é comunhão? O que é que ele baseia-se para falar sobre isso? Isso é um estudo prévio para chegar aqui, olhar o que eu tenho a dizer e dizer, pô, ele acrescentou algo no que eu estudei. E se não acrescentou, vocês podem depois, porventura, ouvir algo que eu disse, vai lá e aprofunda aquela parte que eu comentei. Mas a gente não tem esse hábito de fazer isso. A gente faz aqui como se fosse na sala de aula, um modelo bancário, vertical, onde o professor é o detentor do pseudo-saber e que entrega aos alunos como se fossem tábulas rasas aquilo que ele acredita que o outro não traz como informação prévia com espíritos imortais que somos. E nós, no Espiritismo, estamos reproduzindo, ali chegou de 7 volumes, nossa página, a gente está reproduzindo o mesmo modelo de ensino que está lá fora e que tem um pouco de fracasso, que é o modelo bancário, vertical, focado na figura do professor, umas pedagogias que estão um pouco ultrapassadas. A gente precisa melhorar essa forma de comunicação. Eu sei que numa plenária como hoje, vamos ter aqui um público X, mas nada do estudo. Olha o público que vai, pequenininho.
É uma carência de pessoas que se aprofundem e queiram estudar o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência filosófica que precisa ser estudada. Então vocês precisam se comprometer com isso. É muito cansativo, eu estou 12 anos fazendo palestra, óbvio. Eu faço palestra não é para vocês, eu faço para mim. Eu sempre digo isso. Porque é uma oportunidade, óbvio, quando eu faço uma live, quando eu faço uma palestra, eu digo, que massa eu estudar isso aqui, comparar no Evangelho, olhar a Joana, olhar o que os outros autores disseram, varrer a literatura, ver as mensagens. É um monte de insight que surge. Mas também não é legal só estudar para a palestra. É importante aprofundar. Os temas das palestras nem sempre são os temas de escolha, de estudo no dia a dia. Então, minha vida é estudar, é ler. Eu gosto disso. Mas vocês precisam também fazer o conteúdo, construir o próprio conteúdo de vocês, para não ficar na mão de expositor, de padre, de pastor, e a gente reproduzindo aqui, dentro do Espiritismo, o mesmo modelo. É um movimento de congregação, de congraçamento, de irmandade, de estudo e de aprofundamento. A gente precisa seguir esse roteiro e perder o hábito de, no conteúdo, claro que há exceções que confirmam a regra, ficar nesse lugar. Eu deixei no meu centro hoje, eu tenho que tomar meu passe toda terça-feira, eu vou ouvir o expositor, me descarreguei. Aí eu deixo para minha missa no domingo, eu tomo lá, faço a comunhão com o padre, vocês vão ver aqui, recebo minha hóstia, volto para casa e vivo 7 dias da semana não vivendo nada daquilo que o padre disse, que tem muito valor ali, nada que o expositor disse, e fica esperando o próximo domingo para ir lá de novo, ouvir o sermão e de repente se permitir tomar a hóstia, aqueles que se confessam, né? Porque lá no catolicismo eu também já participei, tem que se confessar com o padre. Eu, às vezes, tomava aquela hóstia só para poder tomar, mas não me confessava, não. Eu bebia, eu era assim pequeno, né? Porque eu era pouco carinho, meu irmão. O único se confessou, não deixou ir. Aí eu ficava na fila assim, aí abria a boca, tinha todo um ritual, não podia pegar na hóstia, não pode pegar, tem que botar na língua, alguns padres davam na mão, né? Depois que mudou um pouco esses hábitos. Eu sei que eu gostava daquele momento, eu não gostava de me confessar, porque confessar tinha que dizer as coisas que a gente fazia, né, quando era jovem, os delitos, aí o padre, olha, Ave Maria, Pai Nosso, está muito... Um dos padres mais ortodoxos, né, faziam isso com a gente. É óbvio que tem padres mais modernos e que tinham outra forma de análise. Então, eu peço que vocês estudem. Se não são estudiosos nem leitores, ao menos o tema que vocês ouviram na noite, pelo menos o tema da noite, vão na internet e digita pensamento, comunhão de pensamento, segundo Caibal. O que ele quis dizer? Quem não tem um livro, tem tudo na internet, em PDF, vai lá, dá uma lidinha antes de dormir, medita sobre o texto, porque o beneficiário maior sou eu aqui por mim mesmo, porque eu estou ouvindo o que eu estou dizendo. Vocês captam alguma coisa, cada um no livro, a menina de 12 anos, pode ser um espírito da nova era, está ali quietinho, olha, esse menino está falando muita coisa que ela já pode estar sabendo muito mais do que eu estou dizendo, porque a gente também parte da premissa, e como espírita não deveríamos partir dessa premissa, de que nós viemos zero, como se fosse tábuas rasas. Os modelos pedagógicos é como se nós fizéssemos, mesmo no ensino sistematizado, que está procurando se melhorar na Federação Espírita Brasileira, tem vários pedagogos, várias pessoas reformulando esse método de ensino, pegando as novas práticas pedagógicas para atrair juventude, para atrair essa galera. Quer falar, querida? Sim. Não é? Parábolas e ensinos de Jesus. Ele tem PDF. Ele tem PDF, é um livro que foi publicado em 1928, é um livro antigo, mas é só um chamado para esse de hoje, mas que vocês extrapolem para qualquer outro tema que vocês tenham que ouvir. Não fiquem reduzidos ao que eu vou dizer, e nem o que Caibá pode falar. Ele diz assim, então, começa assim, comunhão de pensamento. Vai pegar o Evangelho de Mateus, o capítulo 11, versículos 29 a 30, e diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja o aprendizado. A oportunidade de fazer uma palestra desse, eu nunca tive a curiosidade, eu sou curioso, de saber o significado de jugo. Não sabia o que era jugo, eu lia jugo. Aí eu vim saber hoje que jugo é aquela canga que se bota no cavalo. Olha que lindo. Então, estudar isso, eu digo, porque eu fui ouvir um palestrante fazendo palestra sobre comunhão de pensamento, ouvi uns 5 palestrantes hoje, durante o dia. Vou para a academia, boto o fone de ouvido, ao invés de ficar correndo, malhando, ouvindo música, eu não quero perder tempo. Eu estou malhando, o músculo está ali focado, e ouvindo a palestra de Haroldo, ouvindo a palestra de fulano, de Beltrano, e me dando conteúdo que meu inconsciente vai captando. Numa dessas palestras, o cara me explicou o que é jugo. Que ignorância minha, nunca saberia. Então,
Pois o meu jugo, ou seja, essa canga, né? Aquele negócio que bota no burro, meu jugo é leve, é suave. E o fardo, que é o quê? O peso, né? Que se coloca. Então, jugo é aquele negócio, né? A senhora dona Fátima, que bota nas costas do cavalo, né? Ou do burro. Do boi também. Aquela canga, né? A cangalha, né? E o fardo é o fardo, né? Então, em Mateus, Jesus já diz, meu jugo é suave, não é tão pesado aquele negócio que coloca nas costas de você, e meu fardo é leve. Então, o primeiro passo, ele pega essa passagem e vai para o segundo, que é de João. João é o evangelista mais místico, e que vai dizer no seu capítulo 12, versículos 20 e 23. Preste atenção, qual é o seu nome? Dudinha. Vou falar mais para você, Dudinha, que você disse que pior que gosto. Pior que ele vai. É o pior que eu gosto mesmo. Eu vou levar isso comigo no meu coração. Eu sei que é forma de falar, mas é porque o termo. Pior que eu gosto da palestra. Não devia, não, mas eu gosto. Mas tudo é para você a palestra. Dudinha, vou tentar falar uma linguagem sem tema. Os restos aqui, a melhorada, esqueça. Não rogo, olhe bem, não rogo somente por estes, aqui é o Evangelho de João, mas também por aqueles que, por meio da sua palavra, hão de crer em mim, a fim de que todos sejam um, e que, como tu, Pai, és um em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha que complexidade, porque João era mais místico, né? Tanto que é o Apocalipse de João. João Evangelista foi o único apóstolo que não morreu de forma trágica, morreu de velhice. Na ilha de Patmos foi levado para Patmos. Todos os outros foram enforcados de cabeça para baixo, foram decapitados, foram enforcados de cabeça para baixo, porque todo mundo morreu de forma bárbara. É realmente bem pesado, né? Os seguidores do Cristo. E esse não, João foi o que morreu de forma suave. E era um cara que voltou depois, sabe quem é? Eu perguntei a vocês, ela, Duda. Você sabe quem foi João Evangelista depois da história, Duda? Você não faz a mínima ideia? Você já ouviu falar de um santo chamado São Francisco de Assis? Você gosta dele? Eu gosto muito de São Francisco, é o santo que eu mais amo, mesmo sem saber que ele era João. Ele era João Evangelista. Olha que lindo. João Evangelista, que era um dos apóstolos mais novinhos, tinha 17, 18 anos, ele foi o discípulo amado de Cristo, que ficou na cruz. Quando Jesus foi crucificado, que Jesus falou, ei, João, essa é sua mãe, esse é seu filho. Era João. Então, João Evangelista viveu mais, não morreu de forma trágica e voltou como São Francisco de Assis em 1200 e pouco, se eu não me engano, século XIII. E ele ficou com Maria, tanto que ele é um discípulo querido, né, que foi o que conseguiu viver um período longo com a Maria de Nazaré. Então, já sabe hoje que João Evangelista ele voltou como São Francisco de Assis. Olha que coisa linda. E ele é um místico. A fala dele aqui, nessa passagem do Evangelho dele, é justamente uma forma de unificação com Cristo. Eu e o Pai somos uno. Ou seja, ele já se concebia em comunhão com Cristo. Eu vou explicar o que é comunhão já. Eu estou passando pelo Evangelho, vocês vão entender o que é a comunhão e vão compreender porque João falou que ele era uno com o Pai. Porque ele era uno, ele dizia, eu lhes tenho dado a glória que tu me tens dado, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam aperfeiçoados em um. Olha que linguagem profética, poética, mística, e que se a gente não tiver um cuidado antes do que esse cara quer dizer mesmo, eu não vou ficar interpretando, mas é lindo. João se concebia uno com o Pai. Mas eu pergunto, na verdade, ele se concebia uno com o Pai, mas aqui está entre aspas, significa que era um dizer do Cristo. Cristo, ele está transcrevendo como apóstolo o que o Cristo dizia com a unificação de Deus, Jesus, com o Pai. Jesus diz, eu e o Pai somos uno. Ou seja, porque ele já comungava com Cristo. O nome não é comunhão, comungava com Deus. Não é comunhão de pensamento, porque Jesus era um com o Pai, Deus, porque ele comungava dos princípios de Deus, do Criador de tudo que é. Então, voltando à leitura de forma sem interrupções, abre aspas. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que, por meio de sua palavra, hão de crer em mim, a fim de que todos sejam um e que, como tu, Pai, és um em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus dizendo para Deus, eu lhes tenho dado a glória que tu me tens dado, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim,
para que sejam aperfeiçoados em mim. Então, retificando, João traz essa passagem que Jesus disse. Então, a fala aqui é de Jesus diretamente conversando, dizendo que ele é único com Deus. E o terceiro ponto é também João, capítulo 14, versículo 6, que termina dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, a gente tem um roteiro seguro na Terra que há 2023 anos mostrou e deixou um endereço para chegar até Deus, que é o Evangelho. A Boa Nova é o roteiro seguro. E qual é o modelo? Se a gente não tem um tratado para seguir, se vocês não sabiam disso, temos o Evangelho. Se a gente segue o Evangelho, é o tratado que precisávamos ter para não dizer, pô, Jesus, você não deixou nada escrito. Ele não escreveu nada, mas os apóstolos deixaram. E se a gente não tem referência para seguir, temos lá no Livro dos Espíritos, que é o referencial que nós poderíamos ter como aquele que passou por aqui, que pode ser sido modelo de perfeição. Vide Jesus. Jesus é o modelo e guia da humanidade. Então, se a gente sabe que Jesus é modelo e guia, e nós, eu sei, todos aqui, não temos o nível evolutivo dele, mas pelo menos a gente tem um roteiro para seguir. E para seguir o roteiro, a gente tem que ter comunhão com ele. E o que é ter comunhão com Jesus? É muito difícil, meus irmãos. Eu falo de algo que a gente não vive, eu só estou dizendo o roteiro. O roteiro significa um longo caminho para fazer esse roteiro. E aí Caibá vai dizer, vai explicar. Comunhão vem do latim communio, que quer dizer sociedade, participação mútua. E segundo Cícero, um filósofo, parentesco, relações comuns de opiniões e crenças. Então tem muita gente que comunga do mesmo propósito, comunga de mesmas ideias, das mesmas ideias. Mas essas ideias não necessariamente são ideias edificantes, são ideias elevadas, são ideias, tá certo? São ideias que nos levam para o mais, são ideias que nos ampliam a consciência. Haja visto nossa sociedade, como muitos jovens pactuam em comum de ideais que não são elevados. Tem pessoas na internet usando as redes sociais que comungam de propósitos que chegam ao ponto, né, de uma gravidade extrema em pleno século XXI. Me perdoe vocês aqui se vocês acreditam nisso, mas eu preciso falar que acredita que a Terra é plana. Então, se chega a um nível desse de compreensão de que a Terra é plana, tem pessoas que comungam dessa ideia. E aí pronto, a gente tem que respeitar, mas não necessariamente são coisas que vão nos levar para o mais. Tem pessoas que comungam de ideias que podem se matar coletivamente. E aí as pessoas professam uma ideia como essa, e outros conectam com isso, e o pior é que tem gente que conecta com isso, e vai se matar todo mundo. Como disse que na virada do milênio ia ter uma grande catástrofe, muita gente se matou, fez o suicídio coletivo. Alguns líderes fanáticos, fundamentalistas, e que levam pessoas que são incautos, invigilantes, a seguirem um propósito que não edifica. Assim são os nossos jovens, que às vezes seguem e comungam com o pensamento de lideranças ou de chamados, esses grandes nomes, às vezes da música pop, às vezes do futebol, às vezes da arte, e que são pessoas vazias no sentido existencial. Elas têm uma capacidade de esportiva, uma capacidade artística que é inequívoca, ponto. Mas isso não faria com que nossos jovens tivessem eles como modelo a serem perseguidos e a serem guias da gente. E muitos se deixam ser guiados por esses seres. Querem cortar o cabelo igual, querem comprar camisa igual, querem botar o tênis igual, querem vestir a bermuda do mesmo jeito que ele veste, aí quer vestir o vestido que a outra veste, quer cantar do mesmo jeito. E aí começa a se perder no propósito. Por quê? Na matéria, muitos desses que reencarnam vêm com uma proposta de crescimento. E ninguém vem com o propósito de seguir caminhos delituosos ou caminhos do equívoco, não. Mas na educação dos pais, que às vezes têm vigilantes, que não educam o filho como espírito que são, ficam permitindo que isso aconteça, e eles são incapazes, no caso, de chamarem na chincha, chamarem a atenção e dizer assim, não, por aqui não é o melhor caminho. Como eu faço com você para não ir para a escola e boto de castigo? Porque na hora que está se desvirtuando de um caminho que não é um caminho que seria edificante, e um caminho que não é edificante, a gente permite que vá ao livre-arbítrio, à liberdade do jovem? Não. Se você percebe, como nas redes sociais, aquele negócio que teve aí no passado da baleia azul, uns jogos que levam as crianças a, no final do jogo, atentar contra a própria existência, a gente acabou setembro amarelo agora, isso é um perigo. Então, a gente precisa estar vigilante. O que é que nossos jovens estão comungando?
Qual o tipo de tribo que eles estão se fidelizando? Por isso que vê uma menina de 12 anos, com um centro espírita como esse, ouvindo a mim, e dizendo que pior que ela gosta de mim, pior que ela gosta, eu já fico muito feliz em saber que você gosta do que eu digo e do jeito que eu falo. Porque o que eu falo, você entende? Você entende, é? Fica claro para você? Eu não estou querendo subestimar a sua capacidade. É porque você tem 12 anos, então é um espírito que reencarnou e que tem um propósito, eu sei, mas essas falas assim muito herméticas, de evangelho, de Mateus, isso toca você também, é? Algumas palavras eu entendo. Outras não, mas você consegue pegar o contexto, o que importa para você, tá vendo? É até isso que é importante, ela tem um contexto, ó. Esse negócio todo, esse enchimento de linguiça, não interessa não. O que vale é comungar com o quê? Com Jesus, então pronto, eu já entendi. Isso para ela é o que importa, né? Então, continuando, Dudinha, eu lembrei de você, eu falei com você, só que cresce rápido, né, nessa fase. Vem uma fase mais pequena, no ano passado, daqui a pouco começa a dar um salto, né? Mas aí eu acho que eu lembro de você. Mas continue, Dudinha, sou seu fã também agora, porque você é minha fã, eu sou seu fã. Então, vamos lá. Então, pensamento, o que é pensamento? É ato particular do espírito ou uma operação da inteligência. E aí eu falo mais, o que são os pensamentos? Comungar de pensamentos, repare bem, comungar de pensamento é caminhar no mesmo propósito. Às vezes está no grupo de estudos e que as pessoas não comungam do mesmo pensamento, ou estão divergindo dentro do grupo e geram um transtorno energético na própria construção do grupo. Por quê? Segundo Kardec, a vontade é a força motriz do pensamento. O que é isso? Força motriz é um termo da termodinâmica, salvo engano, que seria a água, o vento é uma força motriz, o sol, eu agora botei lá as placas solares da minha casa, a igreja está toda feliz, a gente pode fazer tudo agora com gás de energia mais tranquilo, né? E aí está toda a serelepe. Então, são forças motrizes. Só qual é a força motriz do pensamento? A vontade. Às vezes, o nosso pensamento é edificante, mas nos falta vontade, ou seja, falta força motriz para impulsionar o pensamento elevado. Muitos pensamentos morrem na fonte, porque nos falta vontade. Ou seja, Dudinha, ela tem um pensamento de criar uma ONG. Eu tive isso há 18 anos atrás. Criamos o Grupo Caritas Salvador. Foi um pensamento que veio comigo e outras pessoas que comungavam, legal, o site agora, de um mesmo propósito, que a gente precisava sair do centramento, só do encontro conosco, com o próprio umbigo, e fazer um trabalho de descentrar-se, sair de si e ir para o mundo, ofertar algo para o mundo. Mesmo que seja de forma egóica. Não é que eu sou altruísta que eu criei a ONG, eu fiz isso por me reconhecer egoísta e eu precisava viver, entre aspas, o sair de mim para viver o convívio com os outros, para quem sabe assim, construir no encontro um movimento de altruísmo no futuro. Porque o predomínio em nós é o mal, o mundo de provas e expiações, então eu não fui porque eu sou bonzinho, eu fui porque eu sou egoísta. Mas esse propósito lá atrás, em 2015, 2005, ele foi porque pessoas comungavam de um propósito e aquele ideal no pensamento não ficou só no campo das ideias. Eu estou lendo agora o livro Mundo de Sofia, né? É um clássico, falando sobre a evolução do pensamento filosófico, incrível. Aquele livro, eu recomendo que vocês leiam, porque explica a filosofia de uma forma bem legal, com a história de uma conversa de um senhor com a jovem Sofia. Então, comungamos de um pensamento, só que faltava colocar em prática. E o que foi que a gente fez? Usou o pensamento e a vontade, que é a força motriz do pensamento, para executar o projeto do Grupo Caritas Salvador. O Consciência e Vida, a mesma coisa. Deve ter começado com a comunhão de pensamento de irmãos que disseram que tem que mover alguma ação no bem. Como é que ele faz? Vou botar a vontade a servir do meu pensamento, vou ter a vontade para poder executar o pensamento que eu trago de construção de um centro como esse, que é maravilhoso. Eu lembro que eu falei a primeira vez aqui do lado, era uma biboquinha aqui, né? Aí no outro ano eu vim, já tinha essa sala aqui, ar-condicionado, tudo. Hoje até está desligado o ar, né? Não, tá ligado. Tá ligado? Eu tô com calor, mas tudo bem. Tá fica reclamando lá atrás. Atrás, eu sei. Não chega aqui, não, porque aqui é uma sauna, mas tudo bem, sabe ligar? Deixa comigo aqui. Tá ligado. Tudo bem. Eu vou trabalhar minha mente, tudo é a mente, tudo é o pensamento. Então, meu pensamento, eu vou criar agora uma vontade firme de enfrentar o calor de uma forma tranquila. Isso que dizia o doutor Delfonso. Aí, rapaz, o doutor Delfonso é uma figura que eu amo, que onde ele estiver, receba o meu carinho. Ele ficava discutindo assim, botar um calor, vai estar aqui, doutor Delfonso. Calor por quê, rapaz? Oxi, controle sua mente, seu pensamento. A mente domina, você é um espírito no corpo. Ele vai, doutor Delfonso, estou calor, estou suando. Não importa. Domine seu pensamento, a sua vontade, tem que ser firme, a ponto de neutralizar esse calor. Ele vai,
filósofo, por ele um grande pensador, e me fez eu sair de zonas de conforto por várias vezes. Então, o pensamento, ele está assim, a vontade, a força motriz do pensamento. E Caibá continua. Comunhão de pensamento, gente, é, portanto, participação do espírito. Comungar vem da palavra comunicar, comunicar, conversar, participar, corresponder-se. Como na época lá dele, de Caibá, tinha muita coisa do catolicismo, né, que era um ranço retado, misturado, nós espíritas vivemos de perseguições historicamente, isso é fato. E aí se trazer também, não porque não pode citar um padre, mas havia um imbricamento muito grande da Igreja Católica, que era contra o espiritismo, e às vezes tinham movimentos que eram muito espíritas que viviam dentro do catolicismo e frequentavam o espiritismo. O projeto Caibá viu isso. Mas ele traz um nome aqui como padre da atividade, é um padre que foi ali da Igreja dos Mares, e ao desencarnar, ele trabalha para o movimento espírita, mas ele tem de formação de base a formação católica. Dele, de atividade. Então, eu vivi na COBEM, na Casa de Oração de Menezes, eu comecei em 1997, lá, em 96, o passe de monatividade era muito procurado. É um padre, e que ao desencarnar, como Joana, foi uma freira, mas ela foi uma freira aqui na Bahia, mas antes ela foi poetisa. Antes de ser poetisa, ela foi clara, também ligada ao catolicismo. Então, ela tem um ranço católico, mas enquanto espírita, ela foi estudando outras vertentes. É o que ele cita. O padre Manuel Bernardi diz, eu não sei quem é esse padre, a confiança com que os santos da terra se comunicam com os santos do céu, o padre Manuel Bernardi diz, a confiança com que os santos da terra se comunicam com os santos do céu. É uma continuação. Comunicar vem da palavra comunicar, conversar, participar, corresponder. O padre Manuel Bernardi diz, os santos, a confiança com que os santos da terra se comunicam com os santos do céu, né? Santos da terra comunicam com os santos do céu na linguagem católica, né? Compactuam do mesmo propósito dos pensamentos. Garrett diz, que deve ser um outro pensador, comungava silenciosamente comigo nessas graves meditações. Olha bem, comungava silenciosamente comigo nessas graves meditações. O que é que eu trago com isso? Comungar, não necessariamente, e vai finalizar, vocês vão entender porque eu estou fazendo essa miscelânea toda, para vocês entenderem no fundo, que comungar não precisa ser com a eclésia, com o encontro de pessoas. Comungar no final é comungar com Cristo. Vejam bem, todo esse construto que a gente tem feito, que Caibá está trazendo, é a comunhão de pensamento com Cristo, com Cristo. E qual é a melhor forma de comungar com o pensamento com Cristo? Fazendo silêncio. E a gente não faz silêncio. Essa passagem de Garrett, que comungava silenciosamente comigo nessas graves meditações, me faz recordar que eu cito bastante a passagem de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá dizem, isso não é palavra final, o São Francisco de Assis, muitos autores psicografaram dando essa informação, e a questão do evangelista é bem consolidado, a questão também de Judas ter retornado com Joana d'Arc, você não sabia disso também, né? Judas, sabe quem foi Judas? Que até hoje, Judas foi um discípulo de Jesus, um dos apóstolos. A propósito, quem sabe, não vou fazer de novo, que eu já fiz uma vez. Se eu perguntar aqui quais são os 12 jogadores do Brasil, a pessoa é capaz de saber. Do Bahia também, do Vitória. Mas os 12 apóstolos, pouca gente vai saber. Eu fiquei com esse desafio e eu vi há 6 anos gravando para não esquecer nunca mais, porque Peixinho me perguntou isso. Numa Federação Espírita da Bahia, quem aqui é capaz de citar os 12 apóstolos? Eu digo, não, é mesmo que é ser contrariado. Eu não sei os 12 apóstolos, não estou estudando o Evangelho. Quem estuda o Evangelho segundo o Espiritismo é incapaz de ler o Evangelho do Cristo. Tem gente aqui, eu sei, que nunca leu o Novo Testamento. Eu, graças a Deus, estou lendo pela 3ª vez. Eu tomei isso como um movimento, vários autores, vários evangelhos. Evangélico, católico, e agora eu estou estudando o Evangelho do autor que é místico, que é universalista, que é o... Me fugiu o nome dele agora. Enfim, o Novo Testamento Enfim, vai vir. Então, leram vários autores até para ver o contraditório. Então, Judas, para você, aparece. É um dos 12 apóstolos. Você já ouviu falar em Pedro? É um apóstolo de Jesus. Você já ouviu falar em João, evangelista? Quem é João evangelista? Deu branco. Ele voltou como quem? Falei agora. Olha a mente que está desconectada. Fique presente. Não deixa a mente devagar. E levar para outras coisas. João Evangelista voltou como São Francisco de Assis. E Judas, sabe quem é? É um apóstolozinho que muitos jovens, e eu também participava disso, achava que uma barbárie
fica pegando a paixão de Cristo que em abril, queimando Judas. Você nunca viu, não? Um boneco que o povo pega e fica jogando pedra. Uma pedra já Judas. Judas Iscariotes foi aquele que entregou Jesus por 30 moedas. Só que Judas não foi aquele que entregou Jesus a Caifás, e Caifás pegou Jesus e levou para a crucificação. Sabe quem é Jesus? Jesus você sabe. Jesus foi crucificado. Então Jesus foi crucificado e ele carregou esse peso. Judas não suportou a dor e se suicidou, se matou. Só que Judas já evoluiu, já se arrependeu e já voltou como Joana d'Arc, que é uma francesa que foi martirizada, médium, e já está seguindo Cristo. Até no livro de Humberto de Campos, Crônicas da Aventura, se eu não me engano, fala sobre Judas, que hoje ele medita quando ele volta para Jerusalém e olha assim, nossa, eu vendi o Cristo por 30 moedas, e hoje eu vejo o pessoal vender a cor por qualquer vende Jesus por qualquer moeda. Eu fiquei com um peso na consciência que me matei, né? Não devia, porque o peso da culpa não deve levar você a se matar. Deve enfrentar, como Pedro negou Cristo 3 vezes e enfrentou a culpa de ter negado, construindo toda a base na casa do caminho, e que foi um lugar onde abrigou os filhos do Calvário. É isso que a gente deveria fazer. Todo mundo aqui deve carregar um pouquinho de culpa. O complexo da culpa é muito comum. A gente não deve ir para o menos, para a depressão, para a vitimização. Não deve ir para esse lugar. Isso é função de morte. Vocês devem usar o processo de delito ou de equívoco para levar você para o mais. Ou seja, arrepender-se, responsabilizar-se e caminhar para o reparo daquilo e o movimento de espiar o processo que fez. Foi o que Pedro fez. Judas não. Judas ele se matou. Então, quando você vê algum jovem na paixão de Cristo, em abril, você vai lembrar da Páscoa, né? Que a Páscoa tem ovinho, não sei o que. Páscoa, ovo não tem nada a ver, mas isso é outra explicação. Mas naquele período, no sábado, o pessoal pega Judas e toca fogo, arranca pedaço de perna. Eu digo, rapaz, 2023 anos, Judas já está caminhando como um dos grandes contribuidores para o Evangelho, e a gente continua preso. Aquilo que ele fez, o delito que ele próprio já se redimiu, e que o que deveria se magoar, que é Jesus, não se magoou, porque também ele pediu na cruz que um anjo veio falar com ele, são as crônicas de Humberto de Campos, vai lá socorrer Judas. Maria criou, parece, no livro Memórias do Suicida, a Caravana de Maria, não sei o que abriga suicidas, parece que o primeiro impacto foi quando ela foi acolher Judas. Maria também tem um poema de Maria Dolores, que fala de Maria, sabe que é Maria? Maria? Mãe de Jesus. Isso eu estou fazendo assim, tentando levar bem básico. Maria, mãe de Jesus. José foi pai de Jesus, ok? Então, Maria criou uma colônia no plano espiritual para abrigar os suicidas. E o primeiro deles parece que foi Judas, que ela foi lá acolher Judas, e não, tudo bem, está tudo certo. No catolicismo tem que descer a mansão dos mortos. É como se Jesus, ao desencarnar, ele primeiro vai consolar Judas, botar Judas no sono para sair do tormento da culpa. E a gente continua batendo em Judas, quebrando Judas, tocando fogo em Judas. Então, a comunhão de pensamento é muito mais. É até 8h30? Então, a comunhão do pensamento, gente, é muito mais você com Cristo do que você com outras pessoas. O que foi que Madre Teresa fez? Eu falei tudo isso para falar de Madre Teresa. Então, Madre Teresa de Calcutá foi uma santa católica da Índia, que ela foi considerada santa. Ela dizem que é a reencarnação de Madalena. Dizem. Isso não tenham como verdade. Ainda alguns autores espíritas, ou alguns espíritos trazem essa informação. Eu não tenho isso consolidado. Então, mas digamos que seja. Como ela evoluiu, ela foi uma prostituta que na própria encarnação de prostituta, ali mesmo, ela transmutou a energia do sexo, do eros, da erótica, da pornéia, que é um tipo de amor, para o amor ágape, o amor incondicional, onde ela se entrega naquela encarnação a cuidar dos leprosos e morre de lepra. Ela já também se reconciliou com a própria consciência e se voltou como Madre Teresa, já se tornou uma santa, cuidando de pobres expropriados na Índia. E ela disse assim, um repórter perguntou a ela, Madre Teresa, como é que você faz para conversar com Deus? O repórter perguntou. Ela disse, eu faço silêncio. O repórter ficou, como assim você faz silêncio? E como é que Deus lhe ouve? Ela disse, de silêncio para silêncio, em silêncio, nada precisa de ser dito e tudo é escutado, tudo é ouvido. Ou seja, no silêncio do dia é que você ouve Deus. Mas você ouve Deus aonde? Fora? Duda, eu estou aqui. Não. Deus está dentro de você, Duda, porque você é centelha divina. Se eu sou centelha divina, eu fui criado por Deus. Se eu sou criado por Deus, sou criatura dele. Para eu ouvir ele, eu tenho que ficar buscando fora.
quebrando, indo para a Torre Eiffel, indo para Machu Picchu, pode ser, mas se tiver em silêncio, em comunhão com o pensamento do Cristo, você pode conversar com Deus. Então foi isso que esse Garret falou. Comungava silenciosamente comigo nestas graves meditações. Quem aqui medita? Poucos. A gente não tem hábito de meditar. A sociedade materialista, hedonista, utilitarista vai para fora. Poucos de vocês têm o hábito de silenciar. O silêncio é para ouvir Deus. Porque a pessoa diz assim, eu peço tanto, mas Deus não me responde. Claro, se você não para para ouvir, você só vai pedir, incapaz de agradecer. Como é que ele está lhe respondendo? Eu quero lhe falar, você não para para ouvir, você só fala, pede, silencie. Quando você silencia, você ouve Deus. E aí vai. Comungar em pensamento é ter o mesmo modo de pensar, a mesma crença religiosa, científica, política ou literária. Então, nem sempre comungar de um pensamento pode ser algo saudável. Quantas pessoas comungam de pensamentos religiosos que são fanáticos? Quantas pessoas comungam de uma linha política de pensamento que leva a sociedade para o menos? Quantas pessoas têm uma crença literária e que escrevem livros que, ao invés de trazer consciência para os jovens, levam os jovens a um pessimismo? Até no meio espírita, tem médios que escrevem livros e que, às vezes, se vocês não passarem no crime doutrinário, está servindo das trevas. Ou seja, muitos encarnam no meio espírita, isso está na literatura, para atrapalhar o meio espírita. Aí são livros que a gente considera assim, nossa, isso aqui não tem fundamento doutrinário. Pelo amor de Deus, leva um pessimismo tão grande que você lê o livro e você fica, meu Deus, ao invés de levar você para uma consciência de compreensão do cosmos, leva você para uma limitação e para os padrões vibratórios de medo, de culpa e de muitas coisas que não nos edificam. Então, comungar de pensamentos nem sempre são pensamentos que edificam. Tem pensamentos que nos levam para menos. E aí ele vai finalizar. Os homens de ciência têm a sua exegese implacável. Os literatos estão sujeitos a certas e determinadas regras. Os políticos têm a sua comunhão exclusivista. E o sectarismo religioso, a sua comunhão de pensamento intolerante, como se depara em nossos dias. Aí, olha, em 1928, olha o que está acontecendo aqui. E é a coisa mais grave. Olha, Ucrânia e Rússia foi uma coisa bárbara para mim. Bárbara. Agora, o que está acontecendo em Israel e com Hamas, aquilo ali está à beira, gente, à beira. E aí eu não quero ser pessimista, de uma tragédia. E onde Jesus passou, isso que me deixa. Jesus não foi para ali à toa. Jerusalém, Palestina, era o território onde Jesus transitava. E ele foi para ali, não foi à toa. É porque ele sabia que ali tinha uma região que tinha um movimento energético de muitos conflitos. E hoje a gente vê os irmãos matando irmãos, um erro não justifica outro. E aí ninguém está seguindo nem o Evangelho do Cristo, ninguém está seguindo o Alcorão e ninguém está seguindo a Torá. Porque se seguir a Torá, se seguir o Evangelho e se seguir o Alcorão, todos os três, Maomé, Moisés e Jesus, falaram de amor, perdão, de amar o próximo como a si mesmo. Como é que a gente sintoniza com a raiva que gera guerra fratricida, como foi nas Cruzadas, como foi na Inquisição? Em vários momentos da história, a gente viu isso em nome de um Deus. Mas de que Deus? Se Deus, Alá, Javé, Jeová e Deus é o mesmo Deus. Todos monoteístas, brigando entre nós por coisas que não deveriam mais caber no século XXI, mostrando o nosso atraso civilizatório, o nosso atraso moral. A gente avançou tanto em tecnologia, a gente avançou tanto em ciência e vive numa barbárie. É uma barbárie. Doeu demais hoje à tarde. Hoje doeu. Um hospital atacado, 500 pessoas mortas num hospital. Aí morreu, vocês não estão sabendo, foi agora de tarde. Morreu médico, enfermeiro, fisioterapeuta, morreu paciente internado, 500 pessoas no hospital. Um erro não justifica o outro. Eu não sou a favor de nem de Israel nem de Palestina, eu não sou a favor, eu sou a favor de Deus, do amor. Quem tiver no amor, eu estou com eles. Para mim, quem reproduz o mal com o mal, os argumentos podem ser os mais variados, históricos, civilizatórios, pouco foi isso, aquilo, não interessa. A gente não vai curar o mal com o mal. A gente só pode curar o mal com o bem. É a capacidade que Jesus mostrou de amar aos nossos irmãos que pode gerar na Terra um mundo regenerado. Mas enquanto a gente recebe uma rebordosa de alguém, vamos para o nível mais básico,
e a gente quer que o outro morra com a pena de morte, a gente não entendeu o que é a imortalidade da alma, a gente não entendeu o que é o Evangelho. Não é possível. A gente pode ter raiva, ressentimento, mágoa, é óbvio, nós somos humanos, somos imperfeitos, mas não reproduzir o mal com o mal. Nós deveríamos reproduzir o mal ou neutralizando, não perpetuando o mal. Que você possa não querer conviver com os inimigos, que é muito difícil, mas não desejar o mal ao inimigo. Aí, nesse caso, estão querendo o mal do inimigo e matando o inimigo. Isso a gente não chega a lugar nenhum. Porque na visão civilizatória reencarnacionista, hoje o povo de Israel, que foi Israel, foi um dia palestino. O povo da Palestina, um dia foi de Israel. Hoje o Islã, o cara que é do Islã, foi um dia judeu. O que foi judeu foi um dia cristão. O que foi cristão pode ter sido um dia judeu. E assim é a história. Vivenciamos papéis nas religiões, nas culturas, nos estados, e por isso que não devia ter fronteiras. Todos somos filhos de Deus, vivendo papéis e personagens variados ao longo da história. Então, no fundo, falta muito processo de introspecção, de autoconhecimento, de busca interior, porque é através do autodescobrimento que a gente vai conseguir encontrar a verdade. E é essa verdade que nos liberta. E finalmente, passando 3 minutinhos, tudo bem? Tudo bem, posso para poder acabar aqui o texto? Mas o homem verdadeiramente religioso, discípulo de Jesus, deve comungar em pensamento com seu mestre. Por isso, gente, é que o Nazareno assim se expressou: aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, tomai o meu jugo e o meu fardo, sede um comigo, assim como eu sou um com o Pai Celestial. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, só por mim ireis ao Pai. Se comungamos em pensamento com Jesus, estamos na caridade, que é benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão às ofensas. Onde é que tem caridade desses irmãos que estão brigando entre o outro? E o hospital que foi atacado, vocês vão saber hoje de noite, mostrou cristão, que não era árabes que estavam ali, eram cristãos. Ou seja, até fora do que é a briga entre eles. E aí, poxa, o que é isso que ele está fazendo? Então, quando ele diz assim, se comungamos em pensamento com Jesus, estamos na caridade. Deus, caritas est. E Deus nos dá a graça da sabedoria do céu. Para que comunguemos com os homens em pensamento, Fátima, é preciso, Dudinha, que os homens comunguem em pensamento com Jesus. Só em Jesus, repare, para deixar claro no final, que não é, vou explicar porque não é só Jesus que seria o referencial, é os ensinamentos dele. Se no budismo, no islamismo, no candomblé, na umbanda, no judaísmo, que tem os ensinamentos do Cristo, que Moisés foi a primeira revelação, Jesus é a segunda, e o Espiritismo a terceira. Mas Maomé também trouxe muitas coisas lindas no Alcorão. O pessoal que interpreta de um jeito, como interpreta a Bíblia de um jeito, hoje em dia os protestantes, os católicos, e nós também interpretando algumas passagens de forma equivocada, é que deturpamos. A base é o amor, em todas as religiões. É o amor. E ele finaliza: só em Jesus encontramos a força para domar as nossas paixões, que está na codificação. O verdadeiro espírita do dia é conhecido pelo esforço que faz para domar as más inclinações. Nós temos mais inclinações, e isso é fato, eu já trago em mim, mas o esforço que eu tenho feito nessa encarnação para domar é muito grande. Eu domei significa não. Ele diz que é o esforço que faz. Algumas eu já domei, outras não. E finalmente, só em Jesus encontramos a força para domar as nossas paixões. Só Ele tem a verdade que esclarece, a vida que alimenta. Só nele vemos o caminho que nos conduz a Deus. E para comungar em pensamento com Jesus, é preciso estudar seus ensinamentos e pôr em prática as suas ordenações. A humildade, o estudo, o trabalho, o raciocínio, a boa vontade, a prece. São os elementos indispensáveis para chegarmos ao Mestre. E com ele, aprendemos a ser humildes e mansos de coração, para podermos desvendar as maravilhas da vida eterna. Então, a humildade, o estudo, o trabalho, o raciocínio, a boa vontade e a prece. Tudo eu citei durante minha fala. Se tivermos isso conseguiremos caminhar para o que o Cristo nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E esse lugar é o roteiro seguro para qualquer denominação religiosa ou não denominação religiosa. Ateus amam muito mais do que muitos religiosos. Tem muitos ateus amando
mesmo sem vincular sem nenhuma crença religiosa. Porque o amor não é exclusivo das religiões, é exclusivo daqueles que aprenderam que o caminho da paz não há um caminho para a paz é o caminho. E como é que você constrói um caminho para a paz, já que a paz é o caminho? Amando a si próprios, se auto-amando, se auto-valorizando, se auto-perdoando. Não é o amor egóico, é o amor que preserva a vida, os bons valores, o esforço que vocês estão empenhando para domar as más inclinações de vocês, saindo do julgamento e não perdendo um minuto em falar de ninguém fora. Cuidem de vocês, para que o futuro dessa galera que está chegando, minha Dudinha, que agora eu quero bater uma fotinha com você, para registrar você, quando você tiver malzinha, lembrar, você foi pequenininha, você tinha 12 anos, você era minha fã, e agora tá como? Ah, me perdi, Flávio, eu estou agora só jogando, eu quero videogame, caminhei para outro caminho, porque é verdade, sua mãe está educando a doutrina, mas chega numa fase que você se revela, e aí não quer nem saber mais de espiritismo, então eu espero ver você como uma palestrante, como uma expositora, nos grupos de estudo, coordenando, que eu vi um menino aqui jovem, coordenando a biblioteca. É esse o caminho do dia. Não pode brincar, se divertir, namorar, viver sua vida, mas não esqueça que o fundamental é cuidar da sua essência como espírito imortal que você é e que você será. Então, muito obrigado pela escuta de vocês e até o próximo encontro. Amém. Esse é o caminho seguro para implantarmos a paz e assim comungando com o pensamento do Cristo. Até mais.